boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live com um tema polêmico. O que você quer? Não, vou falar do meu celular. Não tem problema não. Tá onde? Não, acho que tá lá. Não tem problema não. Olá, gente. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre pornografia consumido por mulheres. Boa noite, Silvana. Boa noite, Boa mamãe. noite, boa noite, gente. O tema de hoje é muito importante. Olha o tema. Aposto que você pensa que mulher cristã não luta contra a pornografia, mas luta sim. É uma live extremamente importante que nós vamos trazer o universo feminino lutando contra a pornografia. É isso mesmo, tá? Gente, o que leva uma mulher a buscar, a recorrer à pornografia? O que será que tá por trás disso, hein? Nós vamos dar duas respostas para você. O que leva, como a Jéssica falou, o que leva uma mulher a buscar pornografia? Ela está buscando o quê? E como fazer isso? Como é que Deus pode ajudar a essa solução? A dar a solução, né? Vai ser a última coisa que a gente vai falar nessa live. Então, sejam bem-vindos. Se você conhece uma mulher, uma amiga, ou você mesmo, enfim, que a pessoa está lutando contra a pornografia porque ela não consegue sair da pornografia, manda pelo direct essa live para ela, porque vai ser muito importante, mas muito mesmo. Eu quero saber se o nosso áudio tá ok. Tá ok, Renato? Boa noite, Ribeiro, boa noite, Renato. Isso, boa noite, boa noite. Se tiver ok, né? Dá um coraçãozinho. Dá aí um que a gente vai coraçãozinho aí saber. pra gente. Essa live é extremamente importante. Falar de pornografia, gente, é muito importante. Tudo certo. Obrigada, Renato. Obrigado. Gente, você que tá chegando agora, boa noite. Você que vai assistir essa live depois, o tema é muito importante. Nós vamos falar da relação de pornografia com a mulher e com a mulher cristã. Então, olha só. Aposto que você pensa que mulher cristã não luta contra a pornografia. Claro que tem mulher que luta. Gente, é claro que tem exceções. Mas aqui eu estou falando de uma crescente que tem acontecido muito. E a pergunta é, para que uma mulher busca pornografia? Você tem essa resposta? Você tem essa resposta, amor? Quer falar? Quer falar? Eu revelo depois. Nós vamos falar só no final, tá bom, gente? Só no final. O que leva uma mulher, qual que é a finalidade da mulher assistir pornografia? Né? E qual é a solução para isso? Nós temos o porquê e nós temos a solução. Mas eu não vou falar agora. Vai ser a última coisa que a gente vai falar, tá ok? Aposto que você pensa que mulher cristã não luta com pornografia, mas luta assim, gente. Muitas estão lutando em silêncio. Cheias de fé, de temor ao Senhor, né? Mas está lutando, Estão lutando. enfrentando algo que ninguém imagina, lá no secreto, no íntimo dela. Então, essa live é para aquela mulher que carrega culpa, aquela mulher que não viu, mas está morrendo de vontade de assistir, aquela mulher que está mergulhada na pornografia, essa live, e principalmente que traz culpa. A culpa é altamente destrutiva. Então, essa live é para você que tem problema com pornografia e sabe que é pecado, Gente, sente culpa. E sabe um tipo de mulher que recorre à pornografia? Aquela que tem um marido, mas se sente sozinha. Ela tá caminhando sozinha. Essa mulher acaba recorrendo à pornografia. Aqui, gente, não tem acusação. Pelo contrário, a nossa meta aqui é trazer graça, é trazer cura, é trazer restauração, trazer verdade. Porque o nosso intuito é fazer o melhor para que você possa ter mais qualidade de vida relacional. Quer ser com você mesmo, com teu cônjuge, com Deus. O Ribeiro falou solidão, realmente. Aquela mulher que a gente brinca, né? Que é viúva de marido vivo. Essa é uma das que mais recorre à pornografia. Agora, assim, a mulher que busca pornografia, gente, o que ela quer? Por detrás disso é uma solidão.
Perfeito, né? Mas a mulher que busca pornografia, o que ela quer? É isso que nós vamos revelar no final. Ederson, Jéssica, eu vejo pornografia porque no fundo eu quero... A causa disso uma das causas é solidão. Mas qual é, o que ela está buscando? Essa que vai ser a última resposta, nós vamos responder essa pergunta no final. Mas antes, deixa eu nos apresentar. Eu sou o Gé. Eu sou o Gé. Eu sou Ederson da Jéssica. Eu sou a Jéssica do Ederson. Somos casados há 16 anos, quase 17 anos, que eu sou apaixonado por essa minha costelinha aqui. Somos pais da Sophie, de praticamente 12 anos, do Theo de 9. Somos terapeutas de casais. Somos terapeutas sexuais. Somos cristãos. Somos criadores do Ministério de Casais Aliançados em Cristo. Aliança no lar, aliançado no altar. E ajudamos o que, amor? Nós ajudamos a restaurar a conexão, a emoção, né? A conexão emocional, espiritual e sexual, íntima no seu relacionamento. É isso aí, gente. Então aqui a finalidade nossa é essa, tá ok? Se esse tema tocou seu coração, te gerou curiosidade, vai lá. Vai lá na bio do nosso Instagram, inscreva no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, Ederson com H, Ederson e Jéssica Terapeutas. Aqui você vai ter conteúdo todos os dias. Ontem mesmo a nossa produção postou um corte do podcast, nós falamos sobre imoralidade sexual. Fizemos uma live ontem falando sobre a saída do filho de casa, a síndrome do ninho vazio, o que isso demonstra no casal, na crise deles. Falamos anteriormente sobre quê? A chegada do filho, isso mesmo. O dinamismo, né, na família. Olha só, e hoje nós vamos falar sobre a mulher que está lutando contra a pornografia. Se você acha que a mulher não cristã não luta contra a pornografia, você está enganado, porque ela luta sim. Ok? Amor, você quase trocou os nomes agora, né? Por quê? Você quase falou, eu sou a Jéssica do Ederson. Isso aí é muita paixão, gente. Eu sou seu Ederson, tá, amor? Gente, o que as mulheres querem? A gente sabe, né? O que as mulheres querem? No fundo, fala, amor, o que elas querem. Gente, toda mulher deseja viver uma sexualidade sem culpa e sem vergonha, né? O sem vergonha que eu quero dizer aqui, gente, é porque pareceu duplo sentido. É sem culpa e vergonha. Ela não quer sentir vergonha do seu parceiro, ela não quer ter vergonha do seu corpo, ela não quer ter vergonha de demonstrar e de falar até o que ela quer, o que ela busca numa relação sexual. É isso, né? Aí, amor. Ainda bem que você justificou, né? né? Justifiquei, senão vai ficar sem vergonha. Eles iam pensar que aquelas mulheres, né? E a mulher quer ter uma sexualidade sem culpa ligada até à questão espiritual. E ela quer também, gente, ter um casamento abençoado por Deus, dentro do padrão do céu. Tá? Mas cheia de quê? De intimidade. Isso. Mas aquela intimidade, gente, que é verdadeira. Eu falo muito isso nos nossos cursos. O casal, um tem que ser o quê? Cúmplice do outro. Tem que saber tudo que se passa um com o outro. Isso. Principalmente no quesito sexual. A mulher quer também, gente, ser santificada em todas as áreas. Ederson era ser santa, gente. Quando a gente fala santificada, deixa eu explicar pra você. Não é que ela vai ser perfeita, não. Mas ela vai andar nos propósitos de Cristo. Porque o que é cristão? É ser pequeno Cristo. As minhas condutas, as minhas ações têm que ser pautadas segundo os ensinamentos bíblicos. A Bíblia norteia o que pode e o que não pode. É essa mulher, a mulher quer ser essa mulher santificada dos preceitos bíblicos. Ela quer superar traumas do passado e romper ciclos geracionais. Não é o tema da live, mas nós vamos preparar uma live top sobre isso. Mas 80% das mulheres em consultório relatam já ter sofrido algum tipo de abuso. Sim. E ela precisa superar esses traumas. É isso que, dado isso aí, de todos nós que somos sexólogos, terapeutas, e a gente conversa, é incrível, é em massa, sofre no silêncio, tá? E tornar-se um referencial de integridade e santidade para outras mulheres. Ela quer ser uma referência
mesmo de uma mulher íntegra, e como o Ederson falou, não é aquele ser santa naquele sentido assim, ele é puritano, ela não faz nada. Não, gente. Isso não. É de ter uma relação sexual que edifica o nome do Senhor. Uau, hein? Moça, arrasou agora. Só com o TDAH você consegue repetir? E aí, gente, olha que interessante. Tem mulher que tá sofrendo. E ela sofre demais. E ela sofre no secreto. Por quê? Ela tá lutando contra a pornografia. Ela quer assistir, ela tá gostando, ela tá viciando, ou ela está viciada. E elas trazem algumas dores, tá? Muitas vivem outra realidade. Que quem, é claro, não consome, nunca consumiu, não vai ter essa percepção. Mas nós somos terapeutas, a gente vive isso em consultório. Então entenda, a luta secreta com a pornografia é no secreto. Mas por que você está falando da pornografia feminina? Porque ninguém fala. Porque, depois nós vamos falar daqui a pouquinho, a indústria pornográfica foi criada para o homem. Sim. Foi para o homem, mas taticamente e estrategicamente ela mudou. E, gente, o conceito de que a pornografia, né, ela foi criada para o homem, é comum a gente ver na história da sociedade que era muito comum homens assistirem filmes, consumirem filmes pornográficos, homens frequentarem prostíbulos, né? Isso há alguns anos atrás era muito comum as mulheres irem buscar os maridos em prostíbulos. Então era uma cultura de que isso era meio que normal, né? Eles tentam normatizar a pornografia. Só que com o passar do tempo, a pornografia começou o quê? A ter mais acesso, principalmente por mulheres. Coisa que não era antigamente. Era mais voltado para o público masculino. Mas as coisas começaram a mudar. E né? complementando aqui o que a Jéssica está falando, da pornografia ter sido criado voltado para o público masculino, pelo seguinte contexto. A mulher não tinha liberdade ao prazer. A mulher era para procriar. Tanto é que o sexo mais ousado, se podemos dizer assim, né, que envolve carícias, toque, sexo oral, era no prostíbulo, que no Brasil veio da França, tem todo o contexto histórico aí. A minha mulher não. A minha mulher é o sexo santificado. Ou seja, é o sexo papai e mamãe somente para ela engravidar. Agora, falando de prazer, ousadia, sedução, isso aí teria que ser com a mulher nas chamavam zona, prostíbulo, né? Isso é o histórico, tá ok? Outras dores que elas têm, sentimento de culpa por ser cristã e ainda em assistir. É aquela mulher que ela sabe que ela tá fazendo errado, ela se sente culpada, mas ela não consegue deixar de assistir. Ela busca cada vez mais, ela recorre cada vez mais à pornografia. Mas aí você pode perguntar assim, Ederson, mas ela é cristã, a história não é assistir, ela já está envolvida. E automaticamente não é fácil. Gente, a luta da carne contra o espírito. Lembra, gente, aqui não é espaço de condenação, pelo contrário, nós queremos acolher. O terapeuta, o cristão, ele pelo menos não deveria ser promotor, juiz. Aqui nós somos, podemos dizer, advogados de defesa, amor? Nós vamos acolher porque a gente entende a raiz disso aí. E aqui a gente quer ajudar você, sabe o quê? A restaurar a conexão emocional, espiritual e intimidade no seu relacionamento. O nosso trabalho, gente, o nosso trabalho também é o nosso ministério. E aqui a gente está aqui para ajudar você nesse quesito, tá? Outra dor, baixa autoestima e vergonha do próprio corpo. Essa mulher, ela tá tão envergonhada que ela não consegue se entregar, ela recorre à pornografia. E ela fica pior ainda, sabe por quê? Aí na hora que ela chega lá nos vídeos, elas vão se deparar com as mulheres com um corpo escultural. Aí ela já tem problema de autoestima no corpo dela, o que ela faz? Se sente pior ainda. Vê aquela mulher gritando, horrores, tendo orgasmos múltiplos, e ela nada. Então ela se sente pior ainda, tá? Gente, baseado em quê? Relatos. Gente, nós atuamos na sexologia, atuamos na terapia. Vício oculto que afeta a vida emocional, espiritual e sexual. Pornografia também afeta a vida sexual.
claro, né, emocional, espiritual, mas ela influencia diretamente na vida sexual. Isso. Sensação de estar sozinha, como nós já falamos, né? Incompreendida e quebrada. Quer dizer, ela tá tão dilacerada por dentro, ela tá tão sofrida por dentro, né? Que ela já tá cansada de se sentir sozinha, ela acaba recorrendo à pornografia. Então, gente, como cristãos, nós somos apaixonados pelas escrituras, principalmente, não somente isso, é claro, com assuntos que diz respeito a relacionamento e a sexualidade. E aí a Bíblia nos norteia sobre qual é o grande problema da pornografia. Pornografia é uma imoralidade sexual. O que a Bíblia fala, amor, no versículo de Tessalonicenses? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos impuros, como os gentios que não conhecem a Deus. Gente, daqui a pouco nós vamos contar para você uma história de uma paciente lutando contra a pornografia. Ederson, mas isso é antiético. Uma, eu não vou falar o nome. E outra, a paciente autorizou contar o contexto da história dela. Tá ok? E de repente ela pode identificar com você, com a tua história. Então você que está chegando agora, essa live, nós estamos falando da mulher lutando contra a pornografia. Mulher cristã. Você acha que mulher cristã não assiste pornografia? Assiste. Tem mulher que assiste e está sofrendo contra isso, tá ok? Vamos lá, gente. Nós criamos um tópico que nós chamamos de realidade ignorada. A pornografia feminina cresceu muito nas últimas décadas, principalmente na pandemia. O que teve de mulher acessando o site pornográfico na pandemia foi absurdamente. Nos últimos 10 anos parece que foram mais de 300%. E detalhe, esse consumo ele vem aumentando cada vez mais por alguns fatores. Um dos fatores é o fácil acesso. Sim. Como é que se consumia? A galera da década de, podemos dizer, de 90 para baixo, mas principalmente de 80, que não havia DVD, o consumo era a revista. Era Playboy, era aquela revista estática de cenas sexuais. E aí depois veio o videocassete. Mas pensa comigo, gente, como é que assistia vídeo pornográfico lá na década de 80, 90? Era uma fita com aquelas cenas somente numa casa de vários filhos, com avós. Tinha que ser ninja. Era muito difícil assistir pornografia. Ou quando passava pro cine privê, né? É. No final de semana, que assim, tentava ver alguma coisa. E o mais grave que tinha lá era peitinho, não tinha mais nada. Mas eu tô mentindo? Um amigo meu falou. E aí, gente, olha que interessante. Achei que você não ia falar. Olha que interessante. O celular tá na palma da mão. Então hoje o número de pessoas acessando pornografia explodiu porque está na palma da mão. E qual que é o perigo? A cartela que você tem de opções. Sim. Você tem ali sexo de tudo quanto é tipo, gente. De tudo quanto é jeito. Olha o caso que eu atendi. O rapaz ele começou a consumir pornografia aos 10 anos de idade. E a cena que mais chamou ele era a cena daquela força masculina do cara socando na mulher. E aquilo para ele era altamente estimulante. Presta atenção nesse cenário, dessa cena. E na cabeça dele, como ele era virgem, mulher gostar disso. Então ele internalizou que toda mulher gosta daquele sexo bruto. Porque a mulher do filme estava, entre aspas, gemendo de prazer. Gostando, né? Gostando daquilo. Fecha aspas. Quando ele foi ter a primeira experiência dele, na cabeça dele, olha, é só fazer isso. Gente, já que ele fez isso, ele teve uma repulsa, é claro que a garota não gostou, machucou, enfim. E aquilo gerou nele um impacto emocional muito forte e ele teve uma perda de ereção. E ele, todas as vezes que ele ia tentar ter relação, esse jovem, pelo visto da pornografia e achando que o sexo para ele deveria ser de uma forma brutal, porque os vídeos que ele assistia que mais chamava atenção, ele começou a ter perda de ereção. Perda de ereção até ele, eu diagnostiquei ele como disfunção erétil,
pelo quadro, pelos critérios clínicos que ele apresentavam, que era mais de 70% das relações, acima de 6 meses, e gerando uma angústia profunda. Esses são os critérios clínicos que eu dei o diagnóstico para ele. Consequência? Pornografia. Então, olha como é que é sério isso, tá, gente? Gente, e a pornografia, ela tem crescido muito, principalmente por conta dos acessos pela busca, né, feminina. O que a indústria pornográfica começou a fazer? Ela começou a buscar filmes com orgasmos reais. Eles começaram a mudar a indústria da pornografia, porque antes a pornografia evidenciava muito o prazer do homem. Como é que terminava? Era só, né? a satisfação do homem, né? E não mostrava-se o prazer da mulher. Hoje, a maioria dos filmes pornográficos estão trazendo essa visão. O quê? O orgasmo, a entrega da mulher. A sensualidade, a sedução. Mas nesse sentido para a mulher, porque isso chama a atenção da mulher. Então, eu vou fazer algo voltado para elas, para que elas comecem realmente e gostem de consumir esse tipo de conteúdo. Olha só que interessante que a Jéssica está falando, que os filmes pornográficos antes era o quê? A virilidade masculina. Como é que terminava os vídeos? O homem ejaculando na cara da mulher, mostrando a soberania dele. E o orgasmo da mulher? Não interessa. O que interessa era só gemer e gritar de dor. Ok. O que a Jéssica trouxe que mudaram o foco. Agora é sexo, por mais que tem cortes, mas orgasmo real, orgasmo da mulher. Focado no prazer sedução, dela. toque, prazer. Entrega, né? E tem a indústria pornográfica ela teve uma sacada tão de expertise que tem produtoras que são mulheres, que tem uma equipe toda de mulheres para fazer os vídeos pornográficos. Por quê? Porque ela não queria ter visão masculina. Nós estudamos sobre isso para estar falando para vocês aqui. E aí uma das maiores diretoras do mundo falou o seguinte: eu não gostava de ter um filme pornográfico com cenas de homem com bastante experiência do universo pornográfico, porque ele já veio com vários vícios. Ela gostava de pessoas novatas, que não tinham vícios. E detalhe, ela falava assim, até na edição dos vídeos, eu prefiro que é a minha equipe de mulheres que fazem, porque elas vão editar, cortar, elas vão filmar sobre a ótica feminina e não sobre a ótica masculina. Aí está um das grandes motivos do grande consumo de pornografia pelas mulheres, por causa do investimento na área pornográfica do mundo feminino. Gente, essa produtora, ela fala que ela gosta de trabalhar com a visão da mulher, que ela procura realmente atores e atrizes que não tiveram experiências na pornografia, porque ela quer que seja o mais real possível. E ela faz tipo uma pesquisa para saber o que a mulher gostaria de assistir, qual é a fantasia que ela gostaria de ver num filme, né, num curta ali de pornografia. Então ela está 100% voltado para o universo feminino. Aí você vai falar assim, nossa, mas você está me estimulando a ver. Calma. Não. Porque você vai ver os grandes danos que isso traz, tá ok? Gente, outros fatores que levam a mulher a assistir pornografia é abuso. Por aquilo que pareça. Mulheres que foram abusadas na infância. Ederson, você está falando de casos de estupro? Também. Como assim? Abuso é estupro? Mas nem todo abuso é um estupro. Quer ver uma condição que é uma forma de abuso que provavelmente 90% das pessoas tiveram? Se você, até os 12 anos de idade, 11 anos, teve acesso a conteúdo sexual, quer ser um vídeo, quer ser escutou alguém tendo relação no quarto, os pais, revista, né? Quer ser viu alguém tendo relação, isso é uma forma de abuso. E é claro, tem os casos mais graves. Quer ver uma coisa? Eu falei numa live semana passada sobre filhos que dormem com os pais. Se o casal tem relação sexual com o filho no quarto, isso é uma forma de abuso. Essa criança está sendo abusada se ela perceber que ele tem sexo. Está acontecendo. E eu já tive um paciente que os pais tinham relação, a criança fingia que estava dormindo e elas trazem consequência até hoje. Tá ok?
Ou por curiosidade, né? Algumas procuram por curiosidade. Aí entra. Nós tivemos um caso de paciente que falou assim, Ederson, depois eu vou contar mais detalhes. Não, depois você conta. Depois eu conto, tá? Fica com a gente. Gente, a pornografia muitas vezes ela é usada como anestésico emocional, como fuga. Meu casamento tá ruim, meu marido não me procura, eu me sinto sozinha, eu recorro à pornografia, eu recorro à masturbação para eu poder sanar essa falta que o meu cônjuge faz. Então ela recorre à pornografia para poder achar uma satisfação, né? Um prazer ali momentâneo, porque ela se sente totalmente abandonada, ela se sente sozinha, ela se sente rejeitada. Então Mas ela o que a pornografia faz? A pessoa entra no processo excitatório, cria o desejo, e aí vem a segunda fase, que é a excitação. A excitação vai num nível altíssimo, uma velocidade muito alta, por causa do efeito da dopamina. E aí, quando ela tem orgasmo, ela entra numa depressão emocional, né? Não é depressão do estado aqui de depressão patológica, tá, gente? A depressão caracterizada aí pelo quadro aí de problema mental mesmo. Mas numa depressão emocional, moral, espiritual muito forte, que ela se sente pior ainda. E qual que é o efeito, a grande pegada da pornografia? É o uso excessivo da dopamina, que é o neurotransmissor que vai num nível muito alto. É como se fosse assim, num sexo bom, muito bom, natural, sem envolvimento pornográfico no casal ali, você chega no nível de dopamina 6, 5, 4, enfim. Na pornografia ela vai a 10. E a dopamina ela gera alguns efeitos. Primeira coisa, estímulo e recompensa. Pra você ter uma ideia, a dopamina ela é semelhante à sensação da cocaína. Olha como é que é perigoso a pornografia. Se você antes estava achando, mas vale a pena investir no universo feminino, agora vem agora vem as consequências. As consequências, danos, né, gente? Ou seja, chega num ponto, ela me gera recompensa, ela me gera um alto prazer, e aquilo chega no ponto que a gente cai no segundo estágio, tolerância e escalada. Primeiro eu vi o sexo de um casal. Tô vendo aquele vídeo, é bacana, é gostoso, é estimulante, tal. Depois se perde a graça. Aí eu quero ver um sexo a 3. Eu quero ver um swing. Eu quero ver um sexo com mulher grávida. Eu quero ver um sexo mais brutal, ao nível. Porque já não satisfaz mais os outros. Eu quero ver o sexo com uma mulher vestida de menininha. Na hora que você vê, você está se envolvendo, você está querendo ter curiosidade, mais curiosidade. Quero ver com criança. Aí que vem. Gente, a palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo, puxa outro abismo. E aí vai, quanto mais você vai se aprofundando no universo da pornografia, mais vai chegando a um ponto que, isso aqui já não me excita mais, eu preciso de mais de uma quantidade maior, eu preciso de estímulo, eu preciso de outras coisas para aumentar essa dopamina e começar a sentir prazer. E aí a pornografia vai te roubar do sexo natural com o teu cônjuge. Sabe por quê? Porque a excitação da dopamina no estímulo visual lá da pornografia é muito alto, não saudável, e eu começo a perder o interesse pelo meu cônjuge. Olha o efeito da pornografia. E aí as mulheres se sentem mal com isso. Claro, como também. Tá ok, gente? Então, e aí entra no ciclo de dependência. Você fica dependente. Aí você quer ver todos os dias, você tem que ver o tempinho livre que você tiver. Gente, a pornografia é o efeito de uma cocaína no seu organismo. É como se você estivesse se drogando com uma substância química. Por que a pessoa usa cocaína? Não é o pó que ela está cheirando. Não é o vídeo que ela está vendo. É a sensação que está gerando. É isso que ela quer. É o que gera no corpo. É o que gera no corpo. Essa mistura. E aí, quando a Jéssica fala entra no ciclo de dependência, qual que é o problema? A pessoa consome pornografia, vai no estímulo dopaminérgico muito alto, se masturba, tem um relaxamento muito forte, porque gasta muita energia, faz isso 2, 3 vezes, às vezes está trabalhando, vai no banheiro, consome, volta fraco, e aí à noite não tem nem disposição para ter intimidade com o cônjuge.
Porque gastou-se muita energia canalizado dentro da pornografia. É isso que a gente mais atende. E a pessoa entra no processo de angústia muito forte, de culpa por esse consumo, tá? E quais são as consequências espirituais e emocionais que a pornografia traz? Afeta a comunhão com Deus. A mulher se afasta da oração, se afasta da palavra, da igreja. É a mácula no leito. Porque muitas mulheres relatam: Jéssica, eu consumo pornografia e quando eu vou ter relação sexual com meu marido, eu tenho que lembrar de uma determinada cena. Eu tenho que lembrar de determinada situação que eu vi naquele filme para me gerar estímulo para eu conseguir ter relação com meu marido. Então, olha só, eu tô... Dualidade, né? Eu tô sujando, entre aspas, o meu leito. Eu estou contaminando. Eu já tirei a santidade do meu leito quando eu começo a ter esse tipo de pensamento. Isso que seria um leito devasso. E olha, interessante, nós tivemos paciente falando assim, até no podcast que nós fizemos, a chamada é essa. Esse negócio de Deus, foi postado ontem, esse negócio de Deus e sexo não combina. Gente, quem criou o sexo foi Deus. E Deus coloca lá em Hebreus 13:4 o seguinte versículo. Digno de honra dentre todos é o matrimônio. Que Deus está falando? O casamento, o matrimônio, digno de honra dentre todos é o matrimônio. Aí depois ele continua, bem como o leito sem mácula. Sabe o que Deus quer dizer? O casamento e o sexo é muito importante. Um sexo santificado e não imoral. Aí ele continua, vírgula, pois Deus julgará os adúlteros e os devassos ou os imorais. Então Deus coloca o casamento no pedestal lá em cima e a responsabilidade da santificação do sexo no pedestal lá em cima. Colocando o seguinte, olha, não erra nisso. Não suje o seu leito, mácula é mancha. E aqui vem uma consequência. Eu estou manchando o meu leito. Eu estou trazendo luta espiritual para o meu casamento. E detalhe, gente, uma das consequências, eu posso falar até uma consequência, nós estamos falando espiritual, emocional, e eu vou falar até de uma consequência, não sei se a gente pode falar, amor, uma consequência moral, uma consequência até de cidadania, de ser humano, porque a pornografia, sendo os sites mais acessados no mundo hoje em dia, a pornografia, banca tráfico de mulheres e tráfico de criança para prostituição. Então, quando uma pessoa está acessando pornografia, ela está, de uma certa forma, ligada a influenciar, a financiar o tráfico de mulheres e o tráfico de crianças para a finalidade de prostituição. Isso acontece muito. Não vou longe não, Ilha de Marajó no Brasil. Dá um Google depois, coloca prostituição infantil na Ilha de Marajó. Então tem em mente que você, ao consumir, está financiando esse contexto. E vou te dar uma outra, uma sugestão. Assista o filme Som da Liberdade. É um filme de relato real de um caso onde se estão combatendo o tráfico de mulheres e de crianças para a pornografia, né, gente? Rouba a alegria, a identidade e o propósito é outra consequência, né? Acaba com aquela alegria do casal. Você se sente culpada porque você sabe que você está fazendo algo errado. Você começa a perder sua identidade e principalmente o propósito do casamento, né, gente? Nós já tivemos casais viciados em pornografia, aonde cada um ficava num canto da casa consumindo pornografia, se masturbando, mas não tinham relação sexual. Isso aí. Por conta da pornografia. Então, olha a situação. Perdeu o propósito, né, gente, do casamento. Abala o casamento, pode levar às disfunções sexuais, desconexão emocional, culpa, frustração, né? Pode gerar tudo isso quando você consome demais a pornografia. Aí o que acontece? Eu não tenho estímulo. O meu estímulo para ter uma relação sexual é muito alta. Tem que começar com uma dopamina muito alta. Então eu começo o quê? A ter um sexo
frustrante. Ou às vezes fala, nem vou procurar, porque ele não vai saber, não é gostoso, ele não pega do jeito que eu gosto. Aí você já começa a colocar um monte de coisa e vai gerando aquela frustração. Ederson, mas é pecado? É. Ah, eu não acho que é, então tá tudo bem. Eu tô falando aqui para cristão. A Bíblia fala que só de eu desejar uma outra mulher eu estou pecando. E aí eu vou voltar no que a Jéssica falou. Quantas mulheres nós escutamos falar, Ederson, o sexo com meu marido é ruim, não tem conexão, eu não sinto nada, a gente está distante do outro, e eu fecho os olhos, e eu vou lá naquelas cenas para eu obter prazer. E depois eu sofro com isso. Olha que angústia, gente. E sabe o que a gente quer aqui? Te ajudar a sair dessa. Sabe o que a gente quer te ajudar? A você restaurar a sua conexão emocional, a sua ligação espiritual com o Pai e a sua intimidade com o teu cônjuge. O seu relacionamento ser um relacionamento debaixo da graça, ser um relacionamento no propósito de Deus, no padrão do céu, e você viver uma sexualidade maravilhosa que é o que Deus criou. Sexo é a melhor sensação que o corpo experimenta. O diabo, como ele sabe disso, sabe o que ele fez? Ele pegou o sexo e distanciou todinho e criou imoralidade sexual para destruir os casamentos, as pessoas e, consequentemente, as famílias. Tá ok, gente? A pornografia, ela é como um sintoma. Ela não é a raiz do problema, mas ela traz o sintoma de algo que não está legal. Como, por exemplo, muitas vezes, ela é fruto do quê? Da solidão, da rejeição, do abuso, do vazio emocional, do vazio espiritual. Porque quanto mais distante de Deus eu tô, mais próximo dessas coisas eu fico. É como eu me distancio do espírito, eu me aproximo da carne. E, gente, não adianta, a carne nos vence. Os desejos, as vontades da carne, ela consegue nos derrubar, ela consegue nos vencer. Nós temos 3 inimigos, gente. O mundo, o diabo e a nossa carne. Por isso que a Jéssica falou isso, tá? E o que a gente precisa? De acolhimento, sem julgamento. Marido, se você tiver uma esposa que está passando por isso, que tem acessado, que está se envolvendo com esse universo, não julgue ela, não chama ela de safada. Ah, você é sem vergonha, você é isso, você é... Não! Entenda o porquê que ela está recorrendo à pornografia. Porque muitas mulheres, elas recorrem por um motivo. Ninguém vai para pornografia, vim à toa. Não. Tem algo que está deixando a desejar nesse relacionamento e você pode estar contribuindo para que ela vá recorrer à pornografia. Uau! Então, não julgue ela, acolha, entenda, escute o que ela está passando, tente ajudá-la a sair disso. Mulher, se você está passando por isso, busque um diálogo aberto, a falar de uma maneira sincera, expor os seus sentimentos e o que está acontecendo nessa situação, para que juntos vocês possam sair dessa situação. Gente, esse é o nosso propósito. Então, se você está gostando desse conteúdo, joga um coraçãozinho aí pra gente, a gente gosta disso. Curte, gente. Para essa live chegar para mais pessoas. Em detalhe, siga o nosso canal no YouTube, Ederson e Jéssica Terapeutas, Ederson com H. Se inscreva no nosso canal, lá na bio tem lá no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso Instagram que você vai ter todos os dias conteúdos recheados no que diz respeito tudo a relacionamento, pois somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais, somos cristãos, criamos o Ministério de Casais Aliançados em Cristo e aqui a gente te ajuda sempre, sempre a restaurar a sua conexão emocional, espiritual e íntima no seu relacionamento, tá ok? Gente, como que a gente pode começar, né? Já comecei falando, como que a gente pode começar essa restauração? Primeiro, é confessar, é conversar, é expor o que está sentindo, né? Entenda que Deus criou o sexo, não vê como algo pecaminoso, como algo errôneo, é feio, é sujo. Não, isso é o diabo que faz você acreditar, porque sexo é bênção pro casal.
né? E no final eu vou te falar qual é a solução que Deus deu para combater essas imoralidades sexuais, tá? Aqui nós estamos falando de pornografia. Tem luxúria, tem lascívia, tem a fornicação, tem adultério, mas depois a gente fala sobre isso. Ô, gente, o primeiro passo é abrir o coração, né? Identidade em Cristo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8:11. Você não é o que fez, mas o que Deus está restaurando em você. A partir de hoje, você pode mudar a sua vida. A partir do momento que você tem o esclarecimento, você já não está mais na escuridão, né? A gente já está colocando luz nessa situação. E você pode começar, a partir de hoje, a buscar a mudança, a transformação. Não viver mais na ignorância, não viver mais no escuro, mas agora ser nova criatura. Vou te dar uma dica espiritual prática. Leia o Salmo 51. Davi, quando pecou, imagina Davi, segundo o coração de Deus, se arrependendo do pecado, querendo voltar para Deus. E ele vai mostrar os passos que Davi fez para redimir da culpa e voltar para Deus. Sempre Deus está com os braços abertos para que nós possamos voltar para Ele. Gente, se vocês precisarem de um acompanhamento, de um discipulado, tem terapia. Glória a Deus. Deus usa pessoas para nos ajudar na terapia. Procure ajuda, né? Num pastoreio, num discipulado, né? Você não pode procurar o Ederson e a Jéssica. Estamos aqui. Você não foi chamado para lutar sozinha. Você tem ajuda, tem recurso, tem auxílio para estar te ajudando a sair dessa situação. E faça, gente, jejum, né? Busque fazer atividade física, busque coisas que te deem prazer para desfocar dessa situação, né? Cultive a presença do Senhor na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Às vezes você está indo para o trabalho, dentro do carro, vai louvando, vai conversando com Deus. Ah, Jéssica, eu vou de ônibus. Coloca o seu fonezinho de ouvido, vai ouvindo um louvor, vai conversando com o Senhor em pensamento. Dificulta a sua vida. Às vezes eu consumo muito à noite, deixa o celular em outro cômodo, não leva ele para o quarto. Outro detalhe, nós já tivemos casos das pessoas falarem assim, Ederson, eu não sou digno de ir na igreja. Aí que tem que ir. A igreja é para todos nós que somos pecadores. Igreja é hospital. Você é mais do que digna. Todos nós somos, porque Jesus morreu por nós. Isso aí. Tá ok? Gente, e nós tivemos um caso, né? Contar aqui rapidinho para vocês. Eu tive uma paciente me procurou porque ela estava tendo problemas na vida sexual, né? E ela já estava por volta dos seus 12 anos e pouco de casada. E ela falava que ela não conseguia ter prazer com o marido, que era muito ruim. Aí eu comecei a investigar mais a fundo o que acontecia. E ela me relatou que ela estava consumindo pornografia. Ela falou que foi buscar na pornografia recurso para apimentar a sua relação. Porque ela falava assim, Jéssica, ninguém explica, ninguém fala. Eu não tive ensinamentos dentro de casa. Nem na igreja. Eu não tinha ensinamentos na igreja. Era um assunto que não era falado. E eu queria apimentar a relação e eu queria saber como fazer determinadas coisas. Por exemplo, sexo oral. Ela falou, eu queria saber como fazer para poder incrementar e ver se isso ia estimular ainda mais o meu marido e se isso ia trazer prazer. E ela falou, por ter vontade de saber como fazer, eu recorri à pornografia. Ela falou que quando ela começou a consumir a pornografia, ela começou a gostar. E ela falou, eu fui me envolvendo, eu fui assistindo cada vez mais e eu acabei me pegando viciada em pornografia. Eu já não conseguia ficar mais sem consumir esse conteúdo. E ela sentia a desconexão que existia com o marido dela. E ela falava, eu assisto, eu sei que eu estou errada, eu me sinto culpada porque eu sou cristã, eu sei que está errado, mas eu não consigo deixar de parar de consumir. O meu sexo não melhorou, piorou,
porque eu não consigo, parece que a gente está desconecto, ele não sabe o que me dá prazer, eu não sei como fazer, eu tenho vergonha de falar. E ela falou, e eu não sei como sair dessa situação. Gente, olha a situação, ela foi por curiosidade, porque ela buscou conhecimento na fonte errada. Ela foi buscar naquilo que não era santificado, aquilo que vai ensinar de forma errada, como muitos, e principalmente os jovens, os adolescentes, crianças estão recorrendo à fonte suja, à fonte errada. Muitos pais não conversam sobre esse assunto em casa. Pais, comecem a abrir a cabecinha. Vamos sim conversar sobre sexo com os nossos filhos. Não é porque não conversaram com a gente que a gente vai continuar no silêncio e deixando eles aprenderem da forma errada, deixando eles aprenderem da forma suja. Não! Vamos ensinar os nossos filhos a terem uma vida sexual saudável, dentro daquilo que edifica o nome do Senhor. Não é estimular eles. Não. Pelo contrário, é colocar temor, mas colocar educação. A própria Bíblia fala, há tempo para todas as coisas. Porque se você não educar o seu filho, o Google vai educar. É isso. A escola vai educar com ideologias. A pornografia vai educar. Ou um abusador, vai se aproximar. Educar entre aspas, né? Ele vai aproximar e vai te trazer malefícios. Isso. Porque ele vai causar traumas, ele vai causar dores. E vai mostrar para ela ou para ele que sexo é ruim. Gente, quantos pacientes nós temos que sofreram abuso por falta de informação? Agora, se você não buscar ajuda, gente, não adianta assim... Você não tá aqui nessa live à toa, não. Não. Pode ter certeza, Deus tem propósito em todas as coisas. E a gente aqui quer ajudar você. Ajudar você a quebrar ciclos, a restaurar a tua vida, a tua conexão emocional, espiritual, íntima no seu relacionamento. Eu tenho uma paciente que ela fala comigo, Jéssica, eu luto, porque eu tenho vontade sim de assistir, eu gosto, para mim é excitante, apimenta minha relação, mas ela fala, todos os dias eu luto, porque eu sei que isso não é legal, eu sei que Deus não tá nisso. Ela fala, eu luto por temor a Deus. Ela falou que se fosse por mim, eu iria consumir. Mas eu sei que o meu casamento não precisa disso, porque nós tivemos algumas estratégias, nós trabalhamos algumas coisas na terapia com ela. Ela viu que ela não precisa recorrer à pornografia para ter prazer. Ela já notou, ela falou assim, mas eu gosto de ver, mas eu luto, eu não busco, porque eu sei que no meu relacionamento eu não preciso disso, e por temor ao Senhor. Ela falou, essa porta eu não vou abrir mais. Então, é isso que a gente quer que vocês tenham, a consciência daquilo que pode, daquilo que não pode, para que você possa ter o quê? Cada vez mais conexão emocional, espiritual e essa intimidade saudável, essa intimidade que edifica o nome do Senhor. Não é? Isso aí, gente. Então, o que nós falamos nessa live de hoje? O resumo, né? Mulheres cristãs lutam com pornografia também, tá? Também. O impacto é emocional, espiritual e relacional. Não tem como não impactar. Existe cura, mas existe luz, confissão, acompanhamento, perdão. Deus é incrível, Deus é maravilhoso. E Deus quer restaurar completamente a sua sexualidade e a sua identidade. Não esqueça disso, tá, gente? Então, eu comecei essa live fazendo a pergunta: o que leva uma mulher a buscar a pornografia? Edson, é solidão? Tá, mas quando ela busca... Gente, tem um objetivo. A pornografia tem um objetivo. Sabe qual que é? E nós fizemos essa pesquisa. Sabe qual que é o relato, gente? Uma mulher busca pornografia porque ela fala assim: Ederson, Jéssica, sabe que no fundo eu quero? Eu não desejo aquele homem. Eu não desejo aquela performance. Eu não desejo aqueles manejos. Eu desejo aquele sentimento. Sentir aquela sensação que eles passam. Muitas dizem, eu quero sentir aquele prazer.
Eu quero ter prazer. Eu quero ter orgasmo. Muitas mulheres, até hoje, não sabem o que é um orgasmo. Então, elas buscam aquele sentimento, viver aquilo. E, gente, viver aquilo, ela precisa o quê? Do cônjuge. Por isso que eu falo, às vezes, você vai julgar a sua esposa, né? Chamar ela de tudo quanto é nome aí, porque você acha que, é um absurdo ela tá na pornografia. Mas, às vezes, é você que tá deixando a desejar. É você que não está construindo o prazer dela. Ela primeiro tem que se permitir e você tem que auxiliá-la. Porque o homem, ele pode ou ajudar, ele pode alavancar esse prazer ou ele pode acabar com esse prazer. Ele pode, jogá-la lá embaixo. Então isso tem que ser construído a dois. Então, é cabecinha aberta, é saber ouvir, saber acolher e buscar juntos soluções para que ela realmente possa viver aquele prazer. Né? Ela desfrutar de um sexo e não gostoso. Aquele prazer que é fake. Por mais que, mas pode ser sexo real? Pode. Mas pode ter certeza, ali há toda a produção. Sim. E não é o sexo idealizado por Deus, não. Tem uma edição, maravilhoso. Tem isso. Muita coisa. Mas ela quer viver o quê? O prazer real de um orgasmo. E você pode contribuir para isso. Aí você pode pensar assim, mas eu tenho vergonha de contar para alguém, de buscar ajuda. A Silvana falou, pena que nas telas o orgasmo é ensaiado. É isso aí, é fake, né? Então você fala, tem vergonha de contar para alguém, né? Gente, eu adoro essa frase. O pecado cresce no escuro. É isso aí. Mas na luz a cura, gente. Não se contenha, busca ajuda. A gente não precisa ter vergonha, não. Isso é mais comum do que a gente imagina. Jéssica, mas é feio, é vergonhoso falar. Mas falar liberta, falar ajuda. Falar traz cura. A gente tem que verbalizar sim, pra gente buscar, como eu falei, solução para o seu problema. Você pode falar, me sinto culpada, pois sei que é errado. Gente, o pecado traz culpa. Mas o Espírito Santo, ele traz uma calmaria. Por isso, busca a Deus e nós vamos falar qual que é a solução que Deus deu, tá? Já tentei e não consigo parar. Você precisa de ajuda. Essa paciente da Jéssica hoje já faz acompanhamento psiquiátrico e terapêutico. Toma medicamento, enfim. Então tem ajuda. Mas se você não levantar a mão, não pedir um help, você não vai sair desse ciclo vicioso da pornografia. E aqui a gente quer te ajudar a restaurar a sua conexão emocional, a sua conexão espiritual e íntima no seu relacionamento. E aí vem agora uma questão. Antes de eu mostrar qual foi a diretriz que Deus deu para que você saia dessa, eu quero te perguntar se faz sentido para você essa live, se você gostou, gente, compartilha com aquela amiga sua que já conversou com você, que já falou, manda para ela esses direct. Se você é uma pessoa que tem problema com que consumia e não tem vergonha e quer ser um testemunho vivo, comenta lá no nosso comentário, deixa no nosso comentário, nós vamos conversar sobre isso. Ou pode chamar no direct, eu gostaria de conversar com a Jéssica, eu gostaria de conversar com o Edson. Nós vamos te dar a total, nós vamos te escutar, tá ok? Mas gente, muito mesmo. Isso nos ajuda muito, fazer com que o nosso canal aqui cresça, para que a gente possa cada vez mais ajudar mulheres, homens, né? Ajudar casais aí a enfrentarem os desafios do relacionamento. Gente, você é uma obra-prima para Deus. Guarde o que eu vou te falar, preste atenção. O diabo conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Mas Deus conhece o teu pecado e ele te chama pelo teu nome. Olha que forte isso. E aí agora vem a grande questão. Qual é a solução de Deus? Olha o que a Bíblia fala em Romanos, em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. As pessoas entendem esse versículo errado. Parece que é 2 versículos. Tem que ser rápido. Andar em espírito é uma coisa. Então, ande com Deus, ande no espírito. E faça outra coisa. Não ceda a sua carne. Na verdade, a interpretação real não é essa. A Bíblia está falando o seguinte. Anda no espírito e não vai precisar ceder à carne.
Esse e não cumprirei a concupiscência da carne, aos desejos da carne, é um mecanismo compensatório que Deus dá para você andar no Espírito. Ou seja, quanto mais espiritual, quanto mais você estiver envolvido com Deus, Deus vai te ajudar a não ter mais necessidade. Ele arranca isso da sua alma. Pode ter certeza disso, porque ele restaura. E aí a Bíblia fala em Romanos 8, 5, 7, porque o que se inclina para a carne cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, vão se inclinar, porque o pendor da carne inclina para a morte, mas o pendor do Espírito inclina para a vida. Ou seja, você tem que escolher andar no Espírito, porque o que eu estou alimentando é minha carne ou meu espírito? Essa é a grande questão. Alimente seu espírito. Ok, gente? Gente, estamos chegando ao fim. Vamos orar? Vamos. Rapidinho, tá acabando. Quem tá falando? É O Silvana. pecado até parece liberdade, até que você tente sair de lá, né? Até que você tente sair de lá. É uma realmente, gaiola de ouro. Vamos dizer, as algemas, gente, é invisível. Mas é um aprisionamento. E não tem nada melhor que a liberdade natural, real, dada por Cristo. Isso aí. Senhora, pra gente, amor. Ora, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, Pai. Te louvamos por tudo, por todo o ensinamento, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que vidas aqui sejam libertas, Pai. Que mulheres sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. E que se alguém aqui, Senhor, estiver aprisionado neste vício, nessas enganações, que ela seja liberta em nome de Jesus e que ela possa sair daqui entendendo os teus planos, os teus projetos que são melhores do que os nossos. Que ela possa buscar ajuda, Senhor. Que ela possa ser fortalecida no Senhor, para que ela possa se libertar de toda a sujeira do pecado. Muito obrigado, abençoe cada um que assistir essa live, abençoe as famílias, que o Senhor seja com eles, em nome de Jesus. Amém, gente. Mais alguém? Alguma pergunta? Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe grandemente você. Vamos deixar essa live salva, tá? Daqui a pouquinho a nossa produção vai colocar lá no feed. Compartilhe, comente, assista de novo, que a nossa meta é abençoar a tua vida. E o que precisar, gente, nós estamos aqui à inteira disposição. Não tenha vergonha, busque ajuda. Pode contar sempre com a gente. Pornografia é coisa séria. As mulheres estão caindo nas armadilhas da pornografia. Mulheres cristãs estão lutando com pornografia. Esse foi o tema da live. O pecado... voltou lá de novo. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima live na semana que vem. Que Deus abençoe, gente. E inscreva no nosso Instagram. Siga nosso canal no YouTube, Ederson e Jéssica, terapeutas, Ederson Pagar. Curte, compartilha. Você ajuda a gente e ajuda ainda uma outra pessoa. Fiquem com Deus. Obrigado, Silvana. Eu sou apaixonado na sua filha. Beijo, sogra. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.